Muito boa tarde a todos, presenciais e aqueles que participam remotamente. Eu cumprimento aqui rapidamente as autoridades hoje presentes na figura do secretário Lucas Ferraz. Secretário Lucas, obrigado por aceitar o convite do IBRAC, obrigado por participar do nosso evento presencialmente do começo ao fim. Eu acho que esse é outro registro importante também. Eu cumprimento o IBRAC na figura da diretora, Carol Monteiro de Carvalho, vice-presidente, doutor René Medrado, presidente Bruno Drago, e da minha comoderadora e também ex-diretora do IBRAC, Vera Canas. Um registro também importante, agradecimento à PUC, na figura do professor Fernando Marques. Um registro importante também para mim, reconhecer Camila Tomimatsu, co-proponente do painel comigo. O registro de sempre ao Zé Carlos e à Dora, tão importantes para o seminário. O painel de hoje ele trata de um tema muito caro à realidade de todos nós, né? A gente vive hoje em um mundo pós-pandemia, commodities em alta, frete internacional em alta, real desvalorizado, uma economia brasileira que pode ser vista como fechada há muitas décadas, no mínimo do ponto de vista tarifário. E o governo atual ele tem tido uma postura de tentativa de abertura efetiva do ponto de vista comercial. E isso se dá e se verifica de uma forma muito clara, tanto com o movimento do Brasil de reduzir as suas tarifas em 10 pontos percentuais e mais 10, algo que foi formalizado recentemente no Mercosul, com uma redução de 10 pontos percentuais, como também uma série de clara tentativa de negociação de acordos, né, bilaterais e em bloco, e também uma utilização mais intensa, até mesmo de mecanismos como a LETEC e redução tarifária por desabastecimento, além de movimentos concretos e claros na seara de barreiras não tarifárias e também de redução a barreiras em geral ao comércio. Tudo isso de uma forma muito clara, tomando em conta e resguardando os interesses dos produtores nacionais, vinculando esses movimentos a uma redução efetiva e concreta do custo Brasil. É isso que a gente tem verificado e é isso que a gente gostaria de debater hoje. Isso traz uma série de perguntas, isso traz uma série de questões relevantes para o nosso país, como, né, o resultado efetivo que se verifica e se vislumbra a partir disso, o que a gente espera no futuro e como que o futuro do Mercosul se encaixa nesse bloco de perguntas. Com isso, agradeço, muito obrigado, passo a palavra a Vera Canas, co-moderadora do painel. Obrigada, Francisco. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer para mim estar aqui. É o último painel. O Francisco já fez uma excelente introdução ao tema. Então, vamos entrar no que os palestrantes vão apresentar. Primeiramente, o secretário Lucas Ferraz, que é secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia desde 2019 e também doutor em Economia pela FGV, na qual também é professor do quadro permanente, vai tratar do posicionamento oficial do Brasil em relação à questão e dos desafios e oportunidades que se colocaram para o país no processo de abertura comercial em tempos recentes, em nível global e regional. A professora Michele Raton Sanches Badim, que é professora associada em tempo integral na Escola de Direito da FGV São Paulo e co-coordenadora do Núcleo de Direito e Desenvolvimento Global e da WTO Chair no Brasil, vai partir do ponto de vista mais acadêmico, de como está revista a ideia sobre a abertura comercial no mundo, para então discorrer sobre como a América do Sul tem reagido a essas tendências, chegando ao desafio que se coloca para o Mercosul. E por falar em Mercosul, temos aqui a presença do Augusto Vecchio, que é sócio do escritório Becar Varela de Buenos Aires, head da área de Comércio Internacional e Aduaneiro, que fará uma breve revisão histórica do Mercosul, um balanço da situação atual e seus desafios. E também vai fazer um breve comentário sobre a perspectiva da Argentina, claro, e da sua agenda no Mercosul. Muito obrigada. Secretário.
Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com os senhores e debatendo, escutando apresentações muito interessantes e muito construtivas na área internacional, na área do comércio exterior, na área regulatória, temas fundamentais, eu diria, para o aumento da nossa inserção internacional. Eu, como sempre digo, e é uma casualidade, mas uma casualidade que já tem até uma certa tendência, digamos assim, de falar após a Vera. Então, como somos dois professores, eu vou tentar aqui, de alguma forma, seguir os passos da Vera e falar também abertamente, até porque eu sou míope, pessoal, eu tenho dificuldade para enxergar a apresentação, preciso estar um pouco mais perto. Eu só não sei se... acho que está com alguma deformação ali, né? Algum problema técnico. É só o primeiro slide? Tá. Mas, enfim, eu queria começar agradecendo, evidentemente, o convite do IBRAC, agradecer a presença aí dos meus colegas de mesa, o Francisco, a Vera Canhas, né, os demais colegas, a Michele, o senhor Augusto, que vai falar aqui também um pouco da realidade argentina. Enfim, é um prazer enorme. Muito obrigado mesmo pelo convite honrado de estar aqui com os senhores. Eu poderia falar várias coisas aqui para vocês do que tem sido feito, né, ao longo desses 3 anos e meio de mandato. Muita coisa tem acontecido no âmbito interno brasileiro, no âmbito externo, e aí refiro especificamente à questão do Mercosul. E no âmbito mais externo ainda, evidentemente, quando a gente fala de todo esse movimento que vem acontecendo, né, que tem sido classificado como reconfiguração de cadeias globais, ou mesmo alguns chamam de desglobalização, né, reshoring, friendshoring, enfim, uma série de expressões que talvez a gente consiga tangenciar isso ao longo desse debate. Eu certamente teria o maior prazer de elaborar um pouco mais disso com os senhores. Mas eu acho que a minha principal tarefa aqui nesse momento, em se tratando de um final de mandato, é mais do que nunca prestar um pouco de contas, vamos dizer assim, ou de satisfação aos senhores daquilo que foi feito efetivamente na agenda de sessão internacional. Eu acho que me cabe prioritariamente esse papel. Principalmente em se tratando de alguém como eu, né, que sempre defendeu bandeiras de inserção internacional, ao longo dos últimos 20 anos, pelo menos, que eu dou aula e lido com esse tema, né, na FGV. Então, nada mais, eu diria, razoável, né, para fazer essa prestação de contas, e também lembrando, né, que, infelizmente, muitas vezes esse debate ele perpassa a questão técnica e tem também ganhado dimensões políticas. Ainda hoje eu lia o editorial do Globo, recebi isso de um colega, dizendo que simplesmente não foi feito nada, né, em termos de inserção internacional no Brasil nos últimos 3 anos e meio. Né? É justo, é democrático, cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião, enfim, cada um aqui de nós tem a sua opinião, mas eu acho que tem uma coisa que é uma verdade irrefutável, né, que são os dados. Todos nós deveríamos, pelo menos, ser escravos, né, das evidências empíricas, daquilo que sugerem os dados. E é baseado nos dados que eu gostaria aqui de comentar com vocês aquilo que foi feito, tá certo? Nesses últimos 3 anos e meio. Então, eu vou começar aqui a minha apresentação, se você puder passar, por gentileza. Não, quem passa sou eu, né? Tá, o passador está aqui. Já passou? Mas eu posso passar também. Eu aqui faço um breve interlúdio do que era o Brasil, pelo menos, no início do governo Jair Bolsonaro, como é que a gente pegou o Brasil, né? E eu termino, né, a última parte da minha apresentação mostrando aquilo que de fato foi feito em cada um dos pontos aqui que eu vou mencionar como mais importantes aí para os senhores. Então, até 2019, o Brasil tinha lá, né, a 13ª maior tarifa de importação numa amostra de 147 países, aí, dados do Banco Mundial. O Brasil com a corrente de comércio ainda muito aquém, né, do seu potencial. Alguns estudos, inclusive estudos que foram publicados em livro recente, né, por mim, pelo João Paulo Pessoa e pelo Ornelas, né, que são meus colegas da FGV, mostrando que países com as características do Brasil deveriam ter uma corrente de comércio sobre PIB da ordem de algo como 50%, e aí em 2019 vocês veem alguma coisa como 22%, era o dado que a gente tinha. E aí um dado ainda mais interessante,
que é um dado que reflete exatamente a questão da mudança da forma de fazer comércio no mundo, né? Comércio sempre foi importante, comércio não passou a ser importante em função, né, da fragmentação internacional da produção que começa lá nos anos de metade dos anos 80, 85, explode nos anos 90. O comércio sempre foi importante, seja ele feito, né, em função, né, do comércio de bens finais, como era a tônica, pelo menos até a década de 80, seja ele feito em partes e componentes, como é o que passou a ser predominante, sobretudo a partir da década de 90. Talvez ele tenha ganhado contornos ainda mais relevantes, porque agora você vai, né, você pega lá os conceitos de vantagem comparativa ricardiano, né, do Davi Ricardo, e vai ao limite, né, dos chamados estágios de processamento, né, dos bens. Quando você falava de vantagem comparativa, você estava falando de bens finais, pelo menos até a década de 80. A partir da década de 80 você começa a falar em estágio de processamento, né? Então a coisa ganha um contorno ainda mais relevante. E aqui você observa um reflexo direto daquilo que foi a fragmentação internacional da produção, que explodiu nos anos 90, como eu disse. Nos anos 90 o comércio internacional ele crescia 3 vezes mais rápido do que o próprio PIB global, tá certo? É a chamada elasticidade de renda, né, do comércio internacional, foi o pico ali. E de lá para cá, de 2000 até 2019, vamos colocar assim, isso arrefece, né, e essa média ela passa a ser ao redor de 1, voltando, na verdade, para a média histórica, né? Então, o que aconteceu de fato, muito surpreendente, foi a década de 90. Mas, mesmo assim, pelo menos até 2010, 2011, ali você atinge um pico de fragmentação internacional, 70% mais ou menos, 67%, 70%. Né, do comércio internacional correspondendo a bens intermediários, partes e componentes, mostrando essa fragmentação, e de lá para cá você tem um platô até 2019. Então, pelo menos até 2019, o que eu quero dizer com isso, o mundo ainda continua fragmentado. Mas a evidência mais interessante disso é que ao longo desse processo, né, dos anos 80 para cá, o que aconteceu de diferente, né, que reflete, na verdade, essa fragmentação internacional da produção, entre outras coisas, foi o aumento do conteúdo importado nas exportações dos países. Tá certo? Então, aqui eu mostro que o último dado que a gente tem, né, da ativa até 2018, o Brasil com 12,9% de conteúdo importado nas suas exportações, contra uma média dos países da OCDE de 27,8%, uma média mundial, né, de 26,5%. Né? Isso é uma outra forma, quer dizer, tem N indicadores para mostrar que a economia brasileira ainda era uma economia, pelos padrões internacionais, mais fechada, mas esse indicador é muito importante, porque ele revela explicitamente, né, que o Brasil ele não muda a sua forma, né, de construir ou de produzir os bens, e, portanto, não muda a sua forma de comercializar. E isso, evidentemente, tem implicações severas. E aqui a gente também não está querendo dizer que basta abrir a economia brasileira, basta reduzir as tarifas de importação ao nível dos países, né, de mesmo desenvolvimento econômico que o Brasil. Esse exercício já foi feito por várias pessoas, inclusive por nós, que os problemas estarão resolvidos. Evidentemente que não, evidentemente que há uma agenda de redução de custo do Brasil, que também vem sendo tocada por esse governo desde 2019, eu diria que com bastante sucesso em várias áreas, né? Estão aí os novos marcos regulatórios, está aí a independência do Banco Central, está aí a redução de impostos, que em alguns casos, como é o caso do IPI, por exemplo, veio para ficar, e a ideia do ministro Paulo Guedes é acabar com o IPI, né, justamente para tentar reduzir o custo do Brasil, sobretudo da indústria, que é um setor que foi particularmente prejudicado pelo aumento da carga tributária nas últimas décadas no Brasil, porque é um setor que tem cadeias mais longas, né, e, portanto, mais prejudicado do que outros setores da economia. Toda essa agenda é uma agenda muito importante. Mas é muito importante também ter em mente que resolver o problema do custo do Brasil, ou melhorar o ambiente de negócios, certamente não resolverá, né, na sua totalidade, o problema da falta de competitividade do setor industrial e da economia brasileira como um todo, quando a gente olha o mercado externo. Porque a gente ainda trabalha com conteúdo importado muito baixo nas nossas exportações, o que significa que o Brasil ainda busca o conceito de competitividade, muito ainda olhando para o seu próprio território, e tudo que a fragmentação internacional da produção fez foi mudar esse conceito. Na verdade, agora o conceito é buscar a competitividade globalmente, não apenas olhando para o seu próprio país. Então isso precisa ser mudado, tá certo? E também precisa ser mudado, evidente, uma outra agenda que é muito importante, que é a agenda de acordos comerciais.
E o Brasil hoje é um país que ainda, quando exporta um bem lá fora, em média, ele tem acesso preferencial a apenas 13% daquilo que ele exporta. E quando você olha a média mundial, esse número é acima de 60%. Então, como é que você consegue competir também se você tem acesso, baixo acesso preferencial lá fora? Você precisa de mais acordos comerciais. Então, é uma agenda muito simples. A gente precisa aumentar o número de acordos comerciais e, em paralelo à redução do custo do Brasil, com responsabilidade e gradualismo, também reformar a chamada tarifa externa comum do Mercosul. Então, essa é essa agenda que vem sendo tocada. Deixa eu ver se eu passo aqui. Onde é que eu miro para você? Mas eu acho que não está funcionando. Aqui. Aqui esse é o slide da professora Vera, né? Que eu gosto de mostrar sempre, é um slide já bastante antigo nas minhas apresentações, que é o que a professora Vera começou a falar lá em começo dos anos 2000, né, professora, quando você volta de Genebra? 2010, né? A professora Vera voltava falando, olha, esse negócio de tarifa, tal, etc., isso é importante, mais para países em desenvolvimento, ainda no Brasil, mas o que está pegando mesmo lá fora, né, é o crescimento exponencial das chamadas barreiras não tarifárias. E há evidência farta, né, mostrando esse ponto, mostrando que os países desenvolvidos, né, sobretudo países da OCDE, eles reduziram bastante o nível tarifário predominante nesse país, mas ao mesmo tempo você observa um crescimento, né, das chamadas barreiras não tarifárias. Aí você está falando de TBT, SPS, né, agora vem as barreiras ambientais, padrões privados e por aí vai. O fato é que quando você olha, por exemplo, né, aqui só para exemplificar as exportações da União Europeia, isso aqui é a União Europeia aplicando tarifas ou barreiras sobre as exportações dos Estados Unidos. Né, você olha a média ponderada, né, que a União Europeia pagava para exportar para os Estados Unidos da tarifa, a média ponderada 1,92, média simples 5,40, e ali o equivalente tarifário, né, das barreiras não tarifárias colocadas pelos Estados Unidos contra as exportações da União Europeia, um equivalente tarifário da ordem de 37,4%. Isso aqui foi calculado pelo nosso amigo Francois, Vera, né, lá que a gente conhece bastante e ainda frequenta o OMC. Aqui tarifa aplicada, aqui o contrário, né? Aqui é o que a União Europeia aplica nas exportações americanas, a mesma coisa, chega a ser 47% o equivalente tarifário das barreiras não tarifárias aplicadas, né, contra as exportações americanas na União Europeia. Isso aqui para mostrar que o mundo mudou, que a gente não pode mais estar falando em sessão internacional apenas olhando para a tarifa de importação, que a gente tem que falar da agenda não tarifária. E eu acho que essa foi uma das grandes, talvez um maior ponto, né, trazido por essa gestão, né, em termos de mudança de foco da política comercial brasileira, foi exatamente dar ênfase à agenda de redução, né, das barreiras não tarifárias. E eu vou falar um pouco mais disso aqui na frente. Vamos lá. Eu acho que eu não estou conseguindo, não. Se você puder me ajudar, agradeço. Bom, e aqui também uma historinha interessante, né, que eu acho que reflete um pouco como é que a gente chegou até o ponto que nós chegamos, né, antes do início do nosso governo, mas evidentemente que não dá para falar que está tudo resolvido, tem muita coisa ainda a ser feita, e boa parte dessa historinha aqui ainda permanece até os dias de hoje, mas eu acho interessante a gente contar isso aqui melhor. Como é que a gente perdeu o bonde das cadeias globais aí nos últimos 30 anos, né, vamos dizer assim, que houve esse processo todo de explosão? Pode passar, por favor? Aqui. Aqui. Agora foi. Ali em cima, lá em cima, ali em cima, né? Aqui em cima. Então é isso. Eu venho mencionando isso bastante e esse é um diálogo complicado, complexo, né? As pessoas, quando a gente dialoga muitas vezes com os atores aqui no Brasil, há uma dificuldade muito grande, né, de perceber que, primeiro ponto, o mais importante para o aumento da produtividade, e quando a gente fala de comércio internacional, a gente está falando da agenda de produtividade, e, de novo, ela não se exaure apenas no comércio internacional, mas o comércio internacional é um vetor importante, tá? Há vasta experiência, né, vasta evidência empírica mostrando isso. Não é o saldo comercial que vai fazer o Brasil ficar mais produtivo, tudo mais constante. O que vai fazer o Brasil ficar mais produtivo é o aumento da corrente de comércio. Tá? E a boa notícia que eu tenho para dar para os senhores, ainda é cedo, talvez, né, porque tem muito pouco tempo e esses dados eles têm uma flutuação razoável, mas pelo Banco Mundial nós já aumentamos a participação, né, a corrente de comércio sobre o PIB brasileiro em 10 pontos percentuais de 2019 até 2021.
Tá? Ela tem um pico, eu mostrei, depois eu posso mostrar esse gráfico para vocês, mas são dados do Banco Mundial. Mas aqui para mostrar o seguinte, não há grande exportador no mundo que não seja também um grande importador. E esse é um debate difícil no Brasil, difícil das pessoas entenderem, mas quando a gente pega aqui uma amostra, né, de vários países, aqui provavelmente são mais de 100 países que eu peguei, talvez aí não dê para ficar muito claro, mas você observa que você tem quase uma reta de 45 graus. Né? O que você exporta, né? Se você exporta muito, você importa muito também, se você exporta pouco, você importa pouco. E o Brasil está nesse equilíbrio ruim, ainda um país, apesar de ser a 10ª economia do mundo, um país que exporta pouco e importa pouco. Não foge à regra. Então, se o Brasil quiser exportar mais, e esse é um desejo de todos nós, inequivocamente, a gente vai ter que importar mais também. Há uma relação direta entre essas duas variáveis, e a evidência empírica é muito clara. Tá certo? Então, assim, não é o saldo comercial que vai fazer a gente ficar mais rico, é a corrente de comércio, o aumento da corrente de comércio sobre o PIB, que nos fará ficarmos mais produtivos. Tá certo? Idealmente, eu iria até mais além. A contribuição do saldo comercial para a demanda agregada deve ser zero. Aquilo que você exporta deve ser aquilo que você importa. Tá? É isso que vai fazer o Brasil ficar mais produtivo, tudo mais constante. Aqui, ato 2. A estratégia Made in Brasil via adensamento das cadeias domésticas, mostrando para os senhores que a gente está hoje num outro paradigma internacional. Nós temos um Brasil hoje que a cada $1 que exporta, 87%, né, 87 centos corresponde, né, a valor adicionado local. Né? E aí você fala, bom, que interessante, né? Quer dizer, a cada $1 que eu exporto, tá certo? Eu gero renda, gero 87 centos de renda interna. Parece bastante razoável, desde que você fosse competitivo. Né? E aí você olha os outros países e você vê, bom, eles agregam na margem, né, agregam renda interna numa proporção muito mais baixa do que a brasileira. E por que, na verdade, essa turma que está do lado esquerdo está no equilíbrio mais satisfatório? Porque justamente como eles têm uma maior participação de bens importados, intermediários, partes, peças, componentes, eles são mais competitivos. Então eles ganham em volume, eles exportam muito mais. E eles acabam gerando, né, no agregado, mais renda interna do que o próprio Brasil, que na margem está melhor, mas não consegue ser competitivo. Então a gente tem que romper esse equilíbrio. Né? E é isso que a gente vem trabalhando, mas evidentemente falar é fácil, né? Implementar isso é bastante complexo e requer muita responsabilidade, né, ao fazer. Aqui também uma breve digressão sobre a escalada tarifária brasileira, e aí eu comparo, né, matérias-primas, intermediários, bens de capital, bens de consumo, ainda em 2016, né, nós estamos falando, quer dizer, pré-governo, Brasil e Argentina, e o resto do mundo, a média mundial. É muito difícil mexer nisso daqui. Quer dizer, mexer na escalada tarifária é complicado, talvez nem desejável, sob de certa forma. Tá? A evidência empírica, que a teoria econômica, ela, de certa forma, ela é dúbia, porque se você olhar os modelos, por exemplo, de competição perfeita, eles vão dizer que não deve ter escalada tarifária, que a tarifa tem que ser linear, a la Chile. Né? Mas já estão saindo os novos estudos mostrando que se você está num ambiente de competição imperfeita, e você está falando de economias de escala, que é o caso típico da indústria, pode sim ser ótimo, sob o ponto de vista do bem-estar social, você ter alguma escalada tarifária. Tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para os senhores é que a escalada tarifária brasileira ela é muito, digamos, marcante, né? Ela é muito mais pronunciada, melhor dizendo, né, do que a existente no resto do mundo. E isso gera, naturalmente, uma proteção efetiva muito acima da tarifa nominal. Aqui, essa é uma outra discussão também interessante. Né? Houve um abandono da chamada Agenda Norte-Sul, né, de certa forma, nos últimos anos. A aposta multilateral, e aí toda a questão que a professora Vera, eu tenho certeza que boa parte dos senhores aqui conhecem muito bem a questão da rodada Doha, né, quanto tempo ali a gente perdeu, né, na aposta multilateral. A gente está falando dos anos 90, a explosão de acordos comerciais, mais de 300 acordos comerciais formalizados nas últimas 3 décadas, e o Brasil ficou preso na aposta multilateral. E mais, o Brasil ficou preso, né, nos chamados instrumentos tradicionais do GATT, tarifa, cota e subsídio. É isso que a gente discutia em acordo comercial, e é isso que a gente ainda insiste em discutir nos acordos comerciais do Mercosul. E aí eu vou citar, por exemplo, a questão de Singapura recentemente. Concluímos um acordo com Singapura. Não é verdade? Vai lá no Mercosul e fala assim, olha,
Vamos fazer um capítulo de serviços aí bacana, moderno, né, para mostrar que o Mercosul, ele não só é capaz de concluir acordos comerciais, isso é importante, nós concluímos, mas ele é capaz de concluir acordos comerciais de última geração. Vamos falar, por exemplo, de cláusula ratchet em serviços, né? Vamos falar, por exemplo, de expropriação direta, vamos falar, por exemplo, de requisito de desempenho, né, no capítulo de investimento. Vamos falar de coisa moderna, vamos falar de cláusula MFN nesses capítulos também. Tenta falar isso lá no Mercosul, para ver o que acontece. Você está louco, isso é agenda de países desenvolvidos, isso não é para a gente não. Bom, mas aí fica complicado, né? Porque se você quiser renegociar acordos com países desenvolvidos, a chamada Agenda Norte-Sul, que é a agenda mais promissora sob o ponto de vista de ganhos comerciais, você vai ter que entrar nessa discussão, você vai ter que entrar nesse debate. Se fala muito, ou se falava muito há um tempo atrás, na adesão do Mercosul à CPTPP. Como? Se a gente não consegue nem falar de cláusula ratchet, a turma sai correndo. Né? Como se a gente não consegue falar de cláusulas mais avançadas, por exemplo, em comércio eletrônico? E foi o que nós fizemos agora em Singapura. Singapura, o Brasil fez um compromisso bilateral em comércio eletrônico, de não cobrança de direitos aduaneiros em transmissões eletrônicas, incluindo conteúdo, acabando com a dubiedade da moratória da OMC. Para quem conhece o tema sabe do que eu estou falando. Mas ninguém do Mercosul quis fazer esse compromisso. E qual é a vantagem da gente fazer esse compromisso? Porque agora o Brasil está apto a negociar um protocolo bilateral em comércio eletrônico, e nós estamos trabalhando nisso com os Estados Unidos e com o Japão. E a gente tem dialogado com eles. Mas se a gente não faz esses movimentos, a gente continua negociando acordos, né, da década de 80. E aí a turma olha para a gente e fala, olha, vocês estão chegando tarde na festa. A festa já começou faz tempo. E vocês ainda estão vindo com a roupa velha. Pelo menos vem com a roupa mais bonita, né, para a gente aceitar vocês melhor. E, na verdade, esse é o grande embate. Quer dizer, o Brasil, quando a gente fala de política comercial brasileira, a gente tem que falar da política comercial do Mercosul também. Aliás, em muito, porque muitas das travas que a gente enfrenta é uma necessidade óbvia de negociação entre os sócios. Tudo é uma negociação. E isso complica muito o processo. E aí suscita um outro debate, que é o que eu estava falando aqui no começo, que está na ordem do dia também, que talvez, se der tempo para a gente pincelar, eu também terei muita satisfação em falar. E aqui as barreiras não tarifárias, professora Vera. Aqui os dados, né, da UNCTAD 2017, mostrando aqui o número de barreiras não tarifárias por código HSC importado. Olha onde é que está o Brasil, em 2016. E aqui você pega tudo, TBT, SPS, licença, está tudo embutido aqui. Né? Aí você vai, aí fala, bom, então vamos olhar aqui um setor que o Brasil é competitivo, né? Vamos olhar aqui para o agro, talvez. Aqui eu já estou no agro, aqui eu estou no agro. Olha só o agro. Agricultura. Né? Mesmo no setor que nós somos ultra competitivos, o Brasil está em terceiro, né, no número de barreiras não tarifárias, né, por código HC importado na agricultura. Então isso é um problema, isso tem que ser atacado, né, isso tem que ser de alguma forma endereçado para que a gente possa aumentar a nossa corrente comercial. E é evidente que tudo, quase nada, basicamente, está na mão da Secretaria de Comércio Exterior. Né? Quer dizer, a gente tem uma limitação, evidentemente, temática. A gente não pode simplesmente resolver todos os problemas. A gente resolve aquilo que está na nossa alçada. Né? Não vou dizer quase nada, mas assim, a gente pode fazer bastante coisa, mas assim, a maior parte, evidentemente, não está simplesmente na mão da Secretaria de Comércio Exterior. E aqui, os 3 pilares da nossa política comercial. Eu fiz várias apresentações, naturalmente, ao longo desses 3 anos, e eu sempre colocava... Eu me lembro de uma apresentação em final de 2018, começo de 2019, logo quando eu entrei no governo, eu falei, a nossa política comercial tem 3 pilares. Dizia sempre isso. Intensificação dos acordos comerciais, modernização do Mercosul e redução das barreiras não tarifárias. A turma da CSEX que está aqui, o Fábio Pucci, ele é capaz de dizer exatamente a mesma coisa, né, Fábio? O pessoal até brinca comigo. Os 3 pilares eram os 3 pilares. Né? O que a gente fez nos 3 pilares, pessoal? Intensificação de acordos comerciais. E aí vem a turma dizendo, olha... Não fizeram nada em acordo comercial. Puxa vida, não fizemos nada. Bom, vamos colocar em perspectiva. Negociar acordo comercial em recessão ou em crise é complicado. Acho que ninguém duvida. Negocie um acordo comercial em plena Covid, 2020, com o mundo desabando. Né? E aí pegamos 2021 a recuperação, Covid ainda persistente, e agora estamos em 2022 com a guerra. Né? E chegando tarde na festa. Com um modelo negociador pouco apetitoso para os países desenvolvidos, sabendo que o Mercosul tem uma tradição complexa de negociação, levou 20 anos para fechar a União Europeia,
negocia só com os instrumentos tradicionais do GATT, não quer falar de provisões modernas. Ainda assim, nós fizemos bastante coisa. E aí eu fiz aqui um comparativo, porque a melhor forma da gente tentar convencer alguém é mostrando, pelo menos na minha opinião, né, mostrando as evidências, né, fica mais fácil. Será que nós não fizemos nada mesmo? Olha quantos acordos comerciais, aqui o que eu estou considerando aqui? Acordos comerciais tarifários e não tarifários. Então o que entrou nessa conta aqui, por exemplo, dos 15 acordos formalizados nesses 3 anos e meio? O recente acordo que nós fizemos com a Argentina no setor automotivo sobre reconhecimento mútuo de homologações. Foi o primeiro acordo do Brasil na área. O Brasil nunca tinha feito um acordo desse com seu principal parceiro no setor automotivo. 3 anos de negociação, a gente concluiu, está aqui nesses 15 acordos que vocês estão vendo. Aqui tem a União Europeia, tem Singapura, tem EFTA, né, e tem, naturalmente, o protocolo ATEC, né, um protocolo bilateral com os Estados Unidos, incluindo anexos de facilitação de comércio e melhores práticas regulatórias e anticorrupção, segundo as próprias autoridades americanas, o protocolo mais avançado já negociado pelos Estados Unidos. Isso tem um impacto de longo prazo inequívoco. Inequívoco. Né? Enfim, e aí nós fazemos um comparativo. Olha os últimos 30 anos, quantos acordos foram negociados por mandato? Essa média dá 4, pessoal. Nós quase quadruplicamos o ritmo de negociações comerciais no país. Quadruplicamos. Por que a gente não quadruplicou ainda? Porque aqui não está o DPA. A gente está na iminência de entrar, né, de sermos aceitos pelos sócios. Tá certo? Temos uma oferta muito boa colocada sobre a mesa. Teremos acesso, né, se tudo der certo, a um mercado de 1,7 trilhão de dólares em exportações de bens e serviços em termos de compras governamentais. E pela primeira vez o Brasil inclui na sua oferta de compras entes subnacionais. O acordo é tão interessante que nós tivemos a adesão de 20 estados da federação, incluindo os maiores, né, e 20 municípios também da federação, incluindo boa parte das capitais. Tá certo? Então isso aqui é revolucionário, mas evidentemente que isso tem impactos, né, de mais longo prazo, mas isso aqui coloca um selo de qualidade de anticorrupção no país que melhora absurdamente a nossa imagem, inclusive facilita o nosso processo de acessão ao CDE, que esse também é um tema importante na OCDE. Tá certo? Aqui eu já falei. Então, a intensificação dos acordos comerciais. Aqui uma análise de equilíbrio geral que nós fizemos. Né, a gente coloca, né, os impactos esperados de todas essas negociações. União Europeia, EFTA, Canadá, Coreia do Sul, né, está em curso. Indonésia e Vietnã, nós temos o mandato negociador, ainda não começou. Mas em União Europeia e EFTA já está negociado. Quando você coloca tudo isso num pacote, nós estamos falando aí de 1,4%, né, de crescimento do PIB ao final de 2040, 3,2% de investimento, 959 bilhões de dólares e 1,7 trilhão em termos de PIB acumulado até 2040, com esse portfólio de acordos negociados ou em negociação. E aí vem a modernização do Mercosul. E também a turma, muita gente disse, vocês não fizeram nada em termos de reforma tarifária. Né? Será que realmente não fizemos nada? A tarifa externa comum foi criada em 1995. Ela nunca foi mexida. Aliás, todos os governos prévios que tentaram fazer alguma coisa, na verdade, foram no sentido de aumentar a tarifa de importação, não de reduzir. Graças aos movimentos que nós fizemos de redução de custo do Brasil, nós conseguimos, de uma forma gradual, tá certo? E com bastante diálogo com o setor privado, reduzir a tarifa externa comum brasileira, no primeiro momento, em 10%. É claro que há exceções, ficaram de fora 13% desse universo tarifário, nós estamos falando com alguma coisa como 10.330 linhas tarifárias. 13% disso ficou fora, são os regimes especiais do Mercosul, e aqui eu me refiro a têxtil, automotivo. Automotivo nem todo, não foi completo. Tarifas acima de 14%, abaixo de 14%, melhor dizendo, entraram, tá, na redução, só acima de 14% não. Né? E aí você tem brinquedos, lácteos, né, pêssego, etc., uma série de outros regimes que ficaram de fora, porque foi o acordo possível. E esse é um governo que, também contrário ao que muita gente fala, defende o Mercosul, mas quer um Mercosul ágil, tá certo? Um Mercosul flexível, um Mercosul que, de fato, se transforme numa plataforma de inserção internacional das suas economias. Coisa que, infelizmente, o Mercosul não foi até hoje.
O Mercosul, quando foi criado, representava 8% do comércio brasileiro. 10 anos depois, o Mercosul passou a representar 18%. Hoje, o Mercosul não representa nem 6% do nosso comércio internacional. Algo precisa ser mudado. Isso não significa dizer que o Mercosul não é importante, o Mercosul continua sendo muito importante. Mas o Mercosul não pode hoje ser gerido com as mesmas regras de 1991. O Mercosul precisa se modernizar. E é essa a nossa agenda, de modernização do Mercosul. Tarifa externa comum está muito mais alta do que a média para países em mesmo nível de desenvolvimento. E é evidente que você não faz isso da noite para o dia. Você tem que fazer isso com um cronograma, com gradualismo, com responsabilidade, com diálogo, com transparência e com reformas voltadas para a redução do custo do Brasil. E é exatamente o que a gente vem fazendo. E conseguimos homologar, isso já está homologado no Mercosul, a redução do primeiro os 10%. O segundo 10% foi um movimento feito baseado no Tratado de Montevidéu, em função da emergência da Covid, da emergência do combate à inflação, que é um problema mundial, não só do Brasil, mas o ministro Guedes enxergava, e a equipe econômica enxergava, na redução, sobretudo de tarifas voltadas a alimentos, né, produtos da cesta básica, uma forma de aliviar a pressão sobre a população mais pobre. E tinha muita gente no Mercosul que dizia, e tem muita gente fora do Mercosul também, isso aí não vai resolver o problema da inflação, isso não tem nada a ver com preço. Eu falei, bom, se redução de tarifa de importação não tivesse nada a ver com preço, né, ninguém tinha problema com o livre comércio no mundo, né? Tá certo? Essa frase não é minha, ela é do Doug Even, né, que é aquele historiador americano que fala muito sobre comércio internacional. Ele fala, porque esse debate foi para os Estados Unidos também. Lá sugeriram a mesma coisa, baixa a tarifa de importação, né, acaba com a guerra com a China, regulariza. Aí eu tô, não, mas isso não tem nada a ver com a inflação. Bom, então tá. Né, então tá tudo resolvido. Mas aqui a gente seguiu essa linha, 10% e mais 10% em função... Eu não sei mais quanto tempo eu tenho, pessoal. Provavelmente o professor esse, sai falando e... Né, eu acho que já deu, né, talvez. Mais uns 5. Então está homologado o primeiro corte, e nós estamos trabalhando agora, junto com os sócios do Mercosul, para uma eventual homologação desse segundo corte, mas isso, como sempre dito, baseado no diálogo, tá, na cooperação e no entendimento, né, de que o Mercosul precisa, de fato, ter uma estrutura tarifária mais alinhada, né, com os seus pares internacionais. Aqui também uma análise de impacto daquilo que nós projetamos, né, com a abertura, com essa redução, né, de tarifas, e aqui eu chamo a atenção de novo, né, para a importância, quer dizer, nós estamos reduzindo a tarifa de importação e repara como isso tem impacto nas exportações também. O que é natural, você aumenta a competitividade das exportações brasileiras. Quando você também reduz a sua tarifa de importação, você tem acesso, né, a insumos mais baratos, tá certo? E isso tem, evidentemente, impactos na competitividade do setor industrial como um todo, competitividade da economia como um todo, né? Não só o setor industrial. Aqui, a redução das barreiras não tarifárias, também um aspecto importante da nossa agenda, e aí, antes de passar para a barreira não tarifária, eu acho que, em termos de reforma do Mercosul, seria muito, digamos, ligeiro da minha parte falar apenas de tarifa, não que tarifa seja um tema importante, talvez o mais importante hoje do Mercosul, mas eu acho que tem um outro processo negociador hoje em curso no Mercosul que é tão importante quanto, né, ou muito próximo de, que é a reforma do regime de origem do Mercosul. Isso está em debate, tá certo? A nossa ideia é não ter aqui no Mercosul, né, o que o nosso querido Jagdish Bhagwati talhou de spaghetti bowl, tá? Então a nossa ideia é alinhar o regime de origem do Mercosul, né, aos acordos, digamos, mais avançados que o Brasil já negociou em termos comerciais. E, evidentemente, o acordo Mercosul-União Europeia acaba se tornando um benchmark natural para essa reforma que está hoje em curso e que deve, com uma grande possibilidade, ser concluída até dezembro. Tá? Aqui a redução das barreiras não tarifárias, a desburocratização do comércio exterior brasileiro. Né? Quando nós entramos em 2019, a SESEX era o principal anuente do comércio exterior brasileiro. Em 2019, nós emitimos cerca de 3 milhões e 200 mil licenças de importação, o governo brasileiro como um todo. A SESEX foi responsável por 1 milhão e 200 mil, só a SESEX. A gente está falando aqui de licença de importação, que levava algo como 2 dias e meio a 3 dias, né? Digamos, atrasando o comércio exterior, ou criando uma barreira artificial.
E nós, a valores de 2019, eliminamos, nós de 2019 até agora, até 2018, entre 2018 e 2021, deixaram de ser emitidas 900 mil licenças de importação pela SESEX. A valores de 2019, isso significa uma eliminação de 70%, né, do estoque de licenças emitidos pela SESEX em 2019. Muita gente olha para isso com preocupação, e eu entendo. O pessoal fala, bom, mas aí agora você então está deixando aí a fraude comer solta, está entrando tudo, não tem mais nenhum tipo de reparo, não tem mais nenhum tipo de verificação, não é nada disso. Em alguns casos, isso pode representar algum problema mais sério, muita importação chinesa, muita importação da Ásia, né, que muitas vezes vem com fraude, mas nós entendemos, e aí seguindo os preceitos da Lei de Liberdade Econômica, como é importante o avanço institucional no país, seguindo os preceitos da OCDE, nós temos que utilizar os instrumentos corretos para endereçar os problemas que nós temos de fraude. Se temos um problema de fraude, se há um subfaturamento, esse é um problema da Receita Federal. Se há um problema de prática desleal de comércio, esse é um problema do Fábio Pucci, né, na nossa Subsecretaria de Defesa Comercial. Esse não é um problema de licenciamento. E é essa cultura que a gente vem tentando, né, dialogar com o setor privado, explicar para as pessoas que ninguém nesse governo é a favor da fraude. Nós somos a favor da melhor prática para abordar os problemas. E esse debate está em curso. A gente tem tentado explicar isso, né, para algumas pessoas que, eventualmente, alguns setores que se sentiram desconfortáveis, mas eu acho que a gente vai conseguir chegar num equilíbrio que seja favorável para todo mundo. Aqui a redução das barreiras não tarifárias, como não mencionar, por exemplo, aqui para concluir, né, já concluindo, o desligamento do Siscoserve, né? O Siscoserve foi criado um sistema supostamente, né, para a criação de inteligência voltada para o comércio de serviços. Ultra importante, muito importante. Faltavam dados no comércio brasileiro para a gente entender exportação e importação de serviços. Eu me lembro que eu cheguei em 2019 no governo, eu tive que explicar para algumas pessoas importantes o que era o comércio de serviços, porque as pessoas não entendiam exatamente o que eu estava falando. Me lembro muito bem disso. Conseguimos mudar essa cultura. Com o desligamento do Siscoserve, que pouco servia para aquilo, né, para o qual foi criado, que era criar inteligência, porque os dados eram imbatíveis, literalmente não batia com nada, não batia com ninguém. O Banco Central tinha um valor, né, o Siscoserve vinha com outro valor, a nomenclatura criada não dialogava com a nomenclatura internacional, e isso gerava um fardo para o setor privado. Havia empresas que tinham departamentos específicos para aprender a lidar com o Siscoserve. Foram 5,4 milhões de registros de exportação e importação de serviços eliminados, tirado do cangote do setor privado, como costuma dizer o ministro Paulo Guedes. Foram eliminados completamente. 23 milhões de reais em economia para o setor público, que era o que custava a manutenção do Siscoserve. E hoje o que nós temos? Nós temos a nota fiscal de serviços, que está em andamento e que gerará dados altamente confiáveis, e voltaremos com uma base de dados para os relatórios de serviços altamente confiáveis. Uma coisa simples, né? nada muito complicado. Aqui a FREM, antes de eu falar do AFREM, queria falar também do Portal Único de Comércio Exterior, mas deixa aí, já não estou conseguindo mudar. Tempo de exportação, 13 dias reduzidos para algo como 8 dias. Não vai. Isso. Importações, hoje, o Portal Único ainda não está concluído, nós estamos em processo, né, de implementação da DUIMP. Nós temos aí uma DUIMP hoje que cobre apenas 30% do comércio internacional. Tá? Estamos um pouco atrasados por questões orçamentárias, é um fato, mas ainda assim, já com todos os processos, né, de racionalização que foram feitos nos últimos anos em termos de importação e exportação, nós já diminuímos o tempo médio da importação no Brasil de 17 para 9 dias. E da exportação de 13 para menos de 5 dias. Se a gente levar em consideração que um dia de atraso pode significar até 2% ou mais do valor da carga transportada, em termos de custo de oportunidade, isso dá uma economia para o país da ordem de 30 bilhões de dólares por ano, só com o Portal Único. E aí vem o AFREM. Essa era uma bandeira antiga. Eu me lembro de seminários, antes de eu entrar no governo, perguntar por que existe esse bendito AFREM.
Isso é uma maluquice. E, sobretudo, uma maluquice que onera, né, o operador de comércio no Brasil e se torna ainda mais um problema quando você está falando de disrupção das cadeias globais. E como é que se fala? A disparada do custo do frete. E esse governo conseguiu, isso era também uma demanda antiga do setor privado, reduzir na navegação de longo curso o AFREM de 25% para 8%. E na navegação de cabotagem, para ficar horizontal, caiu de 10% para 8%. Por que não falar também da capatazia, que era uma demanda antiga do setor privado? A capatazia saiu do cálculo do valor aduaneiro no comércio internacional. Isso representa valores de 2022, só com impostos federais, 600 milhões em economia para o operador de comércio internacional com a retirada da capatazia do valor aduaneiro. Cálculo da Receita Federal. Defesa comercial, eu acho que já foi bastante aqui falado, já teve uma mesa específica para isso. Nós racionalizamos, demos transparência, previsibilidade, segurança jurídica aos procedimentos. Pegamos o governo numa verdadeira guerra, né, de narrativas na área de defesa comercial. Tínhamos o Ministério da Fazenda, né, que tinha uma visão, o Ministério da Indústria e Comércio que tinha outra. A turma ia lá no GSEX, aparecia um papel lá do nada e falava, não, agora tem interesse público aqui, eu derrubo esse dumping, tal, derrubou o dumping, caiu o dumping. Aí, não tem papel, era um verdadeiro fla-flu. Quem estava lá se lembra disso, quem acompanha o comércio se lembra disso, eu acompanhava. Estava errado. Estava errado. O Brasil, os dados mostram isso, pessoal. Eu sei que muitas vezes as pessoas se sentem um pouco desconfortáveis em escutar, mas de 2006 a 2015, o Brasil foi o país que mais aplicou medidas de defesa comercial no mundo depois da Índia, a despeito de sermos o 27º, 28º importador mundial. Tinha alguma coisa que estava fora da ordem. E o remédio certamente não era fazer aquilo que se fazia, aparecer de forma discricionária, com o trabalho, com a análise de insumo-produto, e dizer que não podia colocar o dumping ali porque tinha um interesse público. Não é assim que resolve o problema. E esse governo, é melhor dizendo também, é importante que se diga, nunca tivemos a pretensão de utilizar a reforma de defesa comercial como instrumento de abertura econômica. Isso é um equívoco. Reforma da defesa comercial nada tem a ver com a abertura da economia brasileira. A defesa comercial é um instrumento legítimo, tá certo? E um direito do setor privado. O Brasil é signatário do acordo de antidumping da OMC. Nós temos o nosso decreto 8.058, nós temos a nossa normativa. Isso é um direito do setor privado. Agora, o que nós fizemos foi dar mais transparência, previsibilidade e segurança jurídica. Eu acho que hoje, inclusive, eu já tenho conversado bastante com a equipe, nós fomos muito mal interpretados no começo, porque era um governo que tinha esse discurso de abertura, e o pessoal estava achando que a gente ia fazer isso com a defesa comercial. E hoje eu recebo vários elogios de várias associações dizendo, agora a gente está entendendo que vocês estão fazendo um trabalho sério, e de fato a coisa tem melhorado, tem ficado de fato mais transparente, menos discricionária, né? Aumentando a segurança jurídica. A gente tem recebido feedbacks positivos, finalmente. Então a batalha valeu a pena, né? E aí os números estão mostrando, quer dizer, tivemos um pico lá, 2012, 2013, se não me falha a memória, 2013, 2014, o Brasil foi o primeiro no mundo a aplicar medidas de defesa comercial. Tinha realmente alguma coisa que estava fora da ordem, e eu acho que a gente está conseguindo atingir um equilíbrio, né, mais razoável para aquilo que se esperaria da participação do Brasil no comércio internacional. Perspectivas para o fim de 2022. Eu falei aqui bastante de serviços, né? Aí você fala, pô, mas desligar o Ciscoserv, ok, legal, desburocratizou, todo mundo elogiou bastante e tal, mas não é necessariamente uma política pública planejada. E aí nós conduzimos aqui um trabalho com o nosso amigo ali, eu peguei ele agora, o escritório Dias 7. Azevedo 7. O meu amigo está ali. Fizemos, evidentemente, um processo de licitação, tal, etc. Ganhou um escritório, conduziu um estudo muito importante, mostrando a importância dos serviços nas exportações e como os países, né, do G20 trabalham com a questão, né, do imposto sobre serviços que vai embutido nas exportações desses países, e aí a questão do drawback. Então, já está aprovado, é uma medida provisória recentemente aprovada, vai ser sancionado a extensão do drawback para insumos relacionados a serviços. Esse é um projeto piloto, tivemos a cooperação da CNI, também agradecimento especial aqui à CNI nesse processo. São 16, é um projeto piloto, são 16 serviços
insumos de serviços que vão atrelados às exportações no Brasil, que terão seus impostos federais, PIS e COFINS eliminados, suspensos. Tá? E, com a lei aprovada, caberá ao Executivo no futuro, e não precisará ser submetido ao Congresso novamente, ampliar essa lista, né, de mais serviços, e a nossa ideia, evidentemente, é ampliarmos essa lista para desonerar cada vez mais as exportações brasileiras e agregar mais conteúdo de serviços, sobretudo serviços sofisticados, que contribuem para a competitividade das exportações, sobretudo as exportações industriais. Redução da CIT e remessas ao exterior. Temos hoje uma carga tributária que incide sobre a importação de serviços no Brasil da ordem de quase 50%. A CNI também tem vários estudos mostrando isso. Nós estamos agora com um projeto de redução de 25% da CIT e tentaremos também, no ano seguinte, reduzir em mais 50% para desonerar as importações de serviços sofisticados. Ampliação do... Isso aqui é uma antiga demanda da pequena e média empresa, sobretudo do SEBRAE. Ampliação do regime de drawback, suspensão e isenção para micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional. Isso é uma portaria conjunta da Receita Federal e da CECINT, que será em breve assinada, e agora as empresas optantes pelo Simples também poderão utilizar o sistema de drawback. Se fala muito em diminuir as barreiras, né, para a participação de pequena e média empresa no comércio internacional, mas a pequena e média empresa estava proibida de utilizar o drawback, né, para exportar os seus produtos, e agora ela vai poder fazer isso. Tá? Decreto de licenciamento de boas práticas regulatórias fundamental para o anexo 2, né, do protocolo ATEC. Avanço no debate sobre flexibilização da importação de produtos remanufaturados. Isso também é um debate que está em curso, fizemos consulta pública. Em breve, né, teremos uma posição sobre essa nova política que estamos pensando em implementar. Já comentei aqui recentemente da assinatura do Acordo de Reconhecimento Mútuo Veicular Brasil-Argentina, a conclusão do processo de adesão do Brasil, né, ao DPA, acordo sobre comércio de aeronaves civis da OMC, o Brasil já pediu a sua acessão, né? O Brasil era o único produtor significativo de aeronaves no mundo que não fazia parte desse acordo. Não, e pasmem, quando a gente chegou no governo, perguntou por que o Brasil não é membro. Ninguém sabia explicar. Mas a Embraer sempre pediu. Né, e a Embraer ficou muito satisfeita, né, todo o setor aéreo, aeronáutico, ficou muito satisfeito com a adesão do Brasil. O Brasil foi muito elogiado, inclusive, também na própria OMC. Tá? E, por fim, submeteremos em breve ao Congresso, né, a nossa adesão, né, à Unesce. Também a Unesce aí na parte de requisitos veiculares. Essa aí seria, digamos, a nossa última entrega prevista ainda para esse ano de 2022. Enfim, meus amigos, eu agradeço enormemente a paciência dos senhores, né? Eu acho que esse relato aqui precisava ser feito, sobretudo para as pessoas, muitas vezes, que não têm a informação necessária daquilo que foi feito, né? E eu, com muita serenidade, com muita tranquilidade, né, vamos chegando ao final de um mandato, mas eu com a sensação de que algo significativo foi feito, né? Demos aí uma pequena contribuição, né, na área comercial, sobretudo se comparado, né, com os últimos 30 anos, né, da história do Mercosul. Tá certo? Então, agradeço enormemente aí a paciência e a atenção. Estou aqui para o debate aqui com os senhores, para as perguntas, né, que puderem ser feitas. Muito obrigado, viu? Bom, vou iniciar com os meus agradecimentos também pelo convite, na presença da Carol Monteiro, muito obrigada. É um prazer enorme sempre voltar aqui para o IBRAC, conversar com todos os parceiros e apresentar um pouco das reflexões. E ao longo dessa semana eu me dei conta que talvez pela primeira vez nos meus 20 anos de diálogo com a turma da economia, talvez vai ser a primeira vez que eu estou numa posição em que os economistas são os otimistas e eu vou estar na posição pessimista, né? Isso significa que algumas coisas mudaram, e aí eu vou trazer um pouco de diagnóstico do movimento das regras e práticas para a área do comércio internacional. E, a partir da demanda de pensar um pouco sobre a abertura, eu propus uma revisão, enfim, das ideias sobre a abertura comercial que tenham sido colocadas hoje, e talvez alguns pontos menores para a gente pensar o contexto da região e também do Mercosul, para depois a gente engatar com a presença do Augusto. Eu acho que o primeiro ponto, dentro do contexto desse pessimismo, é a gente pensar alguns movimentos que têm acontecido e que a literatura tem revisado, na realidade,
estabelecendo marcos temporais pretéritos, tentando localizar onde efetivamente, quando a gente começa a ter alguns movimentos regressivos na proposta de uma ordem econômica liberal, né? E aí, enfim, a literatura tem tentado segmentar isso com um movimento iliberal, com um movimento reacionário, ou como eu preferi colocar aqui, um movimento mais transacional, pensando na relação entre os parceiros no comércio internacional. Isso tem associado uma série de fatores e alguns marcos temporais que voltam desde 2001, pensando nos ataques do 11 de setembro e todas as regulamentações de sanções econômicas, principalmente, e regulamentação antiterrorismo. Depois a crise de 2008, que traz uma nova dimensão para as sanções econômicas, e pensar também, a partir exemplos mais concretos que ficam agora do momento próximo, né, da pandemia e da guerra, de formas das limitações sobre a interdependência dos mercados e dessas cadeias globais de valor. Para além disso, acho que a gente tem dois elementos conjunturais que são muito importantes também, né? A gente tem a emergência de um novo ator econômico que tem uma forma híbrida e muito distinta da sua economia, que é o caso da China, e os momentos de projeção da China em 2005, com um protagonismo determinante no comércio internacional, em 2015, na parte de investimentos internacionais, também são marcos relevantes para a gente pensar quando que esses movimentos regressivos acontecem, né? E a revolução digital é uma outra contextualização que também traz sérias preocupações, sobretudo para os grandes produtores, para a reorganização de algumas cadeias globais de valor e esses movimentos regressivos. Eu vou passar um pouco mais rápido, só para, enfim, dar uma ideia dos pontos de debate aqui. Mas eu acho que, como advogados, procurei pensar um pouco na cabeça de advogados e práticos do comércio internacional. A gente sempre tem essa estrutura de pensar níveis regulatórios e pensar, enfim, a estrutura do sistema multilateral de comércio, quais são os seus objetivos, as suas funções, e sempre a gente tinha uma coordenação, um conceito de que a gente teria um adensamento complementar, senão também suplementar a partir de regras OMC+, e de maior regulamentação do comércio internacional, né? E nisso, acho que o Lucas traz aqui muitos dos exemplos das negociações dos acordos de livre comércio que foram preponderantes e que foram acordos basicamente estabelecidos por grandes modelos padrão, né? E no movimento unilateral tinha-se essa concepção de que os Estados também tinham algumas concessões, mas a gente tinha basicamente estabelecido nesse conceito de abertura que eu chamei aqui de 2.0, né, pensando no momento de criação da OMC para frente, um movimento complementar entre esses espaços, né? O que acontece é que, a partir desses diferentes marcos, né, mas certamente a partir do início do século XXI, a gente começa a ter algumas tensões e alguns ruídos muito importantes a partir dessa lógica que a gente construiu desses níveis e da relação entre eles. Primeiro, enfim, tem movimentos que complementam e correspondem a essa percepção da ordem econômica liberal, enfim, de contínua abertura, de contínua coerência unilateral, busca por reduções de barreiras não tarifárias, mas também de organização do próprio sistema. Mas também a gente tem um incremento muito grande de processos de restrição. Isso falando de normas que tratam de proteção a setores específicos, e claro que tecnologia é um setor eleito, mas há outros setores também associados a políticas públicas que têm sido enumerados, e isso acontece depois com influência nos níveis superiores, como eu vou comentar. Algumas sanções econômicas que são promovidas em nome de uma segurança nacional, né? E isso também traz para a gente novos instrumentos, né? Se antes a gente regulava essas preferências através de leis que eram aprovadas no Congresso, hoje a gente tem uma fragmentação muito maior para a aprovação desses tipos de medidas, né? Então, a gente tem uma pulverização a partir de decretos presidenciais, medidas executivas, administrativas, isso no Brasil e fora do Brasil, além de um questionamento em que medida que a criação dessas medidas de exceção em nome de uma segurança nacional, efetivamente, elas também têm que ser comunicadas aos sistemas internacionais. A OCDE
já abordada aqui em outro painel, é uma das organizações que, desde os anos 60, tenta colocar à mesa o fato de que, como segurança nacional é uma possibilidade para os membros têm essa autonomia, contudo, eles têm que notificar. Mas o fato é que os membros não notificam. E qualquer trabalho de sistematização no âmbito da OCDE, enfim, a partir de algumas entrevistas e algumas pesquisas que a gente tem realizado, a gente sabe que tem sido muito difícil esse trabalho pelo secretariado da OCDE. Porque há uma pressão política muito forte para essa sistematização. O que acontece é que isso tem influenciado os outros níveis que a gente costuma trabalhar. Isso acontece nesses acordos de livre comércio, a gente começa a ter cada vez mais o que foi colocado como flexibilidades. Então, é muito curioso, eu desenvolvi um trabalho com um orientando meu que começou estudando cláusulas de tratamento especial e diferenciado, que seria uma forma de você garantir alguma flexibilidade em relação às regras, e a hora que a gente viu, na verdade, o tabuleiro tinha sido completamente virado, porque a partir de 2015 você começa a ter, no próprio TPP, várias cláusulas anexas, setoriais, e colocando flexibilidade para alguns setores, offsets como compensações, ou seja, uma pré-organização muito grande de alguns setores para avanço nessas negociações. Além de uma complementação das cláusulas de exceção. Já foi mencionada também nos painéis de hoje. Enfim, a cláusula referência do sistema multilateral, do artigo 21, que pela primeira vez também é invocada num contencioso com a Rússia e a Ucrânia, e que essa cláusula foi reproduzida nos acordos de livre comércio, contudo, agora ela começa a ser complementada com essas novas linguagens, né? O que eu estou falando, então, dessas novas linguagens que estão sendo trazidas para o campo do comércio internacional e estruturadas nas nossas práticas? Essa ideia de flexibilidades, considerando essas compensações, exclusões por listas. Se antes a gente pensava setores de defesa, basicamente, isso tem migrado para outras áreas, como setores eleitos. Espaços de políticas públicas, que têm sido anunciados em cláusulas especiais, que são enunciados como setores sensíveis, setores de infraestrutura crítica, e telecomunicações, energia, água, transporte, são setores nominalmente mencionados hoje nessas cláusulas. A ampliação de exceções, com ainda uma previsão adicional de que a parte que vier a implementar uma exceção em nome da segurança nacional, ela tem autonomia para essa avaliação, diferentemente do que foi decidido no painel da Rússia, de que, enfim, a organização poderia fazer a avaliação de boa-fé e da adequação da medida. No caso, os acordos tentam excepcionalizar, inclusive, qualquer tipo de avaliação por terceiro, não só pela outra parte, como por qualquer arbitragem ou painel. E as sanções econômicas, que originalmente são previstas a partir da Carta da ONU, e cada vez mais elas começam a ser invocadas unilateralmente e não passam mais para o Conselho de Segurança da ONU. Se você pega hoje a lista de sanções econômicas dos Estados Unidos, a gente vai observar que quase metade dessa lista hoje ela não está relacionada mais a conflitos. Ela está relacionada a questões financeiras, a punições a indivíduos diretamente, a organizações, isso em nome de corrupção, do sistema eleitoral, de proteção do sistema eleitoral e ataque hackers nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente tem uma diversidade muito grande sobre a forma com que essas exceções podem ser invocadas. Esse aqui eu acho que não é tão relevante. O que a gente vê de mudança, talvez, para a prática do comércio, né? Então, se antes a gente tinha nessa abertura 2.0, que vocês conhecem todo esse trabalho, né, dos advogados, nos processos administrativos, das medidas de defesa, nos casos junto ao OMC, em apoio, em negociações, questões aduaneiras, de licenças e tarifárias, na abertura 3.0, 4.0, o que acontece é que a gente começa a ter processos administrativos, investigações sobre controles de importação e exportação, incluindo a parte das sanções econômicas, processos judiciais para remoção de nomes e de organizações dos blacklists, que são colocados e publicados, e de bases de controle de comércio. Nos casos de segurança nacional, uma preocupação com os novos processos administrativos, né, na área de investimento, os processos de screening estão sendo disseminados, e na área de comércio internacional tem uma germinação, enfim, também desse processo, para tentar identificar
enfim, no processo das cadeias globais, efetivamente, quem que está envolvido e qual que é a origem dos bens e dos serviços envolvidos. E aí surge uma nova ideia do trabalho, que é a ideia de trade compliance, no papel do advogado, algumas entrevistas com advogados, sobretudo na Ásia, o que a gente começa a observar é que os seus trabalhos hoje em tentar pensar como que aquele agente está inserido nessa cadeia global de valor e tentar fazer uma avaliação da adequação às regras para o mercado em que aquele bem vai ser exportado. Isso faz com que as referências elas mudem, né? A gente começa a trabalhar com uma legislação que é importante na área de segurança nacional, por exemplo, na área de emergências internacionais, porque essas crises, como a pandemia, enfim, mudança climática, várias crises não só aconteceram, mas também estão previstas, infelizmente, para o futuro próximo. Então, o argumento de emergência ele é muito facilmente mobilizado nesses contextos. A natureza desses processos, infelizmente, são processos bastante fechados e sigilosos, porque eles tratam de segurança nacional e de decisões estratégicas. Então, eles têm uma pouca transparência, mas o que tem resguardado um mercado muito segmentado a alguns advogados que começam a ter o acesso a esses processos e se tornam os grandes especialistas nesses processos. E as autoridades responsáveis são variadas, enfim, se você pega os sites dos Estados Unidos em relação às sanções econômicas, você vê que, enfim, numa determinada medida, você tem mais de 20 autoridades envolvidas ali, com as quais você vai ter que lidar e tentar acompanhar como que aquela sanção está sendo implementada para aquele setor ou a área envolvida no seu processo, né? E também mudam os grandes referenciais de relações diplomáticas que a gente costuma tratar, né? Enfim, não é apenas o Departamento de Comércio, por exemplo, nos Estados Unidos, mas a gente também começa a dialogar com o Tesouro e outras instituições. Aqui um pouco dessa ideia do trade compliance, né? Vários itens que são associados a essa ideia. Então, desde pensar os contratos mesmos, efetivamente, se algumas cláusulas padrão que estão inseridas ali são cumpridas, com a parte dos Incoterms e nas responsabilidades. Pensar também no processo de controles das exportações, da gestão aduaneira, no screening e da classificação tarifária, enfim, pensar todo aquele processo de exportação num conjunto e conseguir assegurar essa relação diante dessa realidade tão fragmentada que é colocada, né? Bom, isso rapidamente um pouco dessa visão, né, diferente desse novo processo, dessa nova ordem transacional, ou seja, que há uma necessidade de você ser reconhecido, e daí não é por acaso que algumas linguagens têm sido usadas como ally partners ou friendshoring, ou seja, há uma preocupação em saber quais vão ser os clubes que vão ser formados e como eles vão ser comunicados, né? O que a gente olha, quando a gente olha para a região, né, é muito complicado você pensar qual é o cenário que você consegue antever, né? A gente tem uma série de informações a partir da economia, enfim, do que está acontecendo, mas do ponto de vista regulatório, o que a gente observa? Num momento de crise, eu trouxe 2 marcos, né, para a gente pensar um pouco a partir de elementos que podem ser relevantes para a região. O primeiro deles é qual foi a reação da região em relação à crise, né? E é muito curioso observar que os países da região foram aqueles que mais tomaram medidas de abertura, na verdade, ao invés de fechar. Claro que isso tem a ver com o tipo de crise que a gente vivenciou, não éramos grandes produtores de produtos médicos, nem de vacinas, e nem de fármacos, e isso trouxe essa necessidade, mas também trouxe a oportunidade para uma série de reformas que foram feitas nesse momento. Mas o Brasil, o Paraguai, a Argentina, entre 70% e 85% das medidas foram liberalizantes, o Uruguai 100%, o que se alinha um pouco a alguns países associados do bloco, como o caso de Chile, Colômbia, Equador e Peru. Se a gente pensa um pouco um segundo marco, né, qual que é, nesse novo cenário, né, diante de novas regras, novas linguagens que são colocadas para o sistema de comércio internacional, com o que a gente tem que lidar, né? A gente também tem que lidar com um certo estoque regulatório.
né? A gente tem um conjunto de acordos que estão assinados e que têm compromissos já pré-estabelecidos, ou seja, sempre esse foi o objetivo. O que tem acontecido em países que têm tomado essas medidas transacionais, e nesse caso eu tenho olhado muito para a Austrália, que também é um país médio, também é alto exportador de commodity, tem parceiros tradicionais como o nosso. Porém, a Austrália, até agora, não foi questionada em todos os acordos que têm sido tensionados, eu vou colocar dessa forma, por essas medidas mais restritivas e mais enunciadas em nome da segurança nacional. Contudo, os países da Ásia têm sido os países que mais têm reformado os seus acordos e suas cláusulas de exceção. O nosso único acordo com uma cláusula de exceção nesse sentido é o ACFI assinado com a Índia, e que eu suspeito que tenha sido uma proposta da própria Índia, em virtude dos formatos de acordo que a Índia tem assinado, e que complementou a cláusula de exceção modelo artigo 21 do GATT, com a previsão da exceção de medidas colocadas em nome de segurança nacional para setores críticos e sensíveis. E também enumera quais são esses. E exclui a possibilidade de qualquer análise por terceiro também. Considerando esse estoque regulatório, enfim, os países, e aqui aí um pouco da nossa oportunidade, né, a gente tem um baixo estoque no âmbito do Mercosul, em contraponto a Chile, Colômbia e Peru, que são países que hoje estão questionando como é que eles vão tratar alguns desses pontos por ali. A mesma coisa no nível dos acordos de investimento e acordos que tratam de comércio e investimento. Mercosul, agendas possíveis. Esse é um tema, eu digo que a gente tem que ir para o divã nesse momento, na verdade, porque a gente começa a tratar com temas extremamente espinhosos, e que historicamente trouxeram um peso muito grande para as nossas decisões políticas e econômicas. A primeira delas é, enfim, pensar essa nossa adaptação e capacitação para pensar esse novo comércio internacional. A segunda é um difícil debate. Enfim, estamos pensando em políticas setoriais. Ninguém denomina isso de política industrial. Mas, enfim, há setores que estão sendo planejados e estruturados a partir dessas medidas comerciais nesses vários países. Como que a gente vai lidar com isso? Né? Vamos trabalhar em organizações setoriais, como é que a gente vai reformular isso e não cair nos velhos erros, enfim, todos os grupos que possam ser mobilizados em torno disso. O receio de retomar o debate que usa expressões como interesse nacional e segurança nacional. São histórias trágicas na região que mobilizaram esses discursos, que mobilizaram aparatos regulatórios em torno desses argumentos, e há um receio muito grande. Contudo, a mobilização da agenda tem sido em torno disso, né? Inclusive nos acordos internacionais. O risco do protecionismo histórico. Enfim, mal a gente consegue, enfim, tentar uma nova fase, mas, enfim, existe o risco desse protecionismo histórico também, que é um perfil, digamos, da região ao lidar com o comércio internacional. E, além disso, tem um outro desafio, que é de medidas unilaterais e os espaços de transparência. A gente sabe, quem trabalha com a Organização Mundial do Comércio, que um bem muito importante, um bem público promovido pela Organização Mundial do Comércio foi a institucionalização, como o Celso falou, a partir dos anos 90, a estabelecimento de procedimentos claros, públicos, consultas públicas, e isso tende a arrefecer, porque isso já não é colocado, mesmo nos países que têm uma tradição democrática muito forte, de organização do Estado muito forte. Oportunidades. Das sugestões que eu tenho ouvido desagrega as cadeias e tenta identificar onde vocês estão. Na desagregação das cadeias, a gente ainda tem que pensar, enfim, que as cadeias estão sendo reorganizadas. Quais eventuais oportunidades podem ter para a região nesse momento? E há uma pressão internacional muito forte para se pensar na ideia de quais são os aliados, né? Claro que o Brasil e a região têm tentado lidar pragmaticamente com isso, na tradição diplomática, e talvez essa também seja uma necessidade. E pensar nos novos acordos, já que nós estamos assinando novos acordos, como já não pensar esses novos acordos adaptados a essa nova realidade, nova linguagem. Bom, é isso. Eu deixo, então, algumas questões para a gente pensar e para o Augusto também dar continuidade. Obrigada. Bueno, buenas tardes.
En primer lugar, quería agradecer a Vera y a Francisco por la invitación y a las autoridades de IBRAC. La verdad que es un placer estar acá presencialmente después de algunos años y bueno, reencontrarse con muchos amigos acá de Brasil. Bueno, soy el último y aparte falo en español. Voy a tratar de ser bien breve. La verdad que voy a tratar de dar un punto de vista de un abogado de empresas, ¿no? O sea, de hacer después de las excelentes presentaciones aquí del señor secretario, de la profesora Micheli, que aprovecho para felicitarlo por los resultados de su gestión. Voy a tratar de ser bien breve y tratar de transmitirles la visión de un abogado de empresas, ¿no? Que nos encontramos ante preguntas de empresas internacionales que dicen, me quiero instalar en Argentina, por ejemplo, quiero ver cuáles son las ventajas, qué acuerdos hay, qué escala puedo tener, y ahí es donde entra en juego el Mercosur. En esta reflexión, bueno, voy a tratar de hablar portuñol lento, ¿no? Pero ir rápido para no sacarles más tiempo. Vamos a revisar, quería revisar muy brevemente un poco lo que fue la historia de estos 31 años del Mercosur, ¿no? Y en este marco, haciendo un poquito de historia, yo creo que podemos dividir al Mercosur en las 3 décadas que lo componen, ¿no? Una primera década ya por los 90, donde fue una época que yo interpreto que fue una época con un gran ímpetu a un avance, o sea, una novedad, o sea, un nuevo orden geopolítico en la región, la promoción y la proliferación del intercambio y en volumen y valor del comercio en la región, lo que fue la distensión de sesiones, o sea, realmente fue un proyecto, desde mi punto de vista, muy positivo y que tuvo mucho éxito. El Mercosur en aquella época se propuso en 3 años alcanzar un mercado común, se propuso establecer un arancel externo común, una tarifa, dicen aquí, ¿no? En portugués, una tarifa externa común, eliminar todas las barreras intrazona y los aranceles intrazona. Algunos objetivos quizás fueron muy ambiciosos y se fueron descartando paulativamente, otros se mantuvieron, pero en general yo veo ese primer periodo como un éxito en el sentido de que, bueno, se proliferó y se multiplicó el intercambio, como mencionaba en su presentación el señor secretario, intrazona que hasta ese momento no tenía mucha relevancia, ¿no? Este ciclo se podría interpretar, dependiendo un poco cómo es la visión de cada uno, que terminó en el 2001 con la crisis argentina, otros dicen en el 99 con la devaluación del real, y comenzó una nueva década, ¿no? Una nueva década que comenzó con crisis entre los miembros y recuperación. Eso repercutió en lo que fue el intercambio, o sea, perdió un poco su peso específico el intercambio en la región y cambió la dinámica de la mano del crecimiento de China, ¿no? O sea, estuvimos en una década donde los commodities, por lo menos para el caso argentino, alcanzaron niveles récord y tampoco Argentina tenía mayores desafíos para entrar en esos mercados de exportación de commodities y eso generó un relajamiento de la agenda del Mercosur, desde mi punto de vista, mientras en el resto de otros países de Latinoamérica, como México o en el resto del mundo, proliferaba este fenómeno de la globalización de las cadenas de valor, la multiplicidad de acuerdos de concesión de preferencias y intensificación del comercio para darle más escala a las industrias, a las manufacturas locales. El Mercosur no se subió a ese barco, sino que se quedó en una zona de confort por lo menos es el caso de Argentina, y yo lo veo en el Mercosur en general. Argentina se quedó en una zona de confort de vivir de la soja y bueno, y aprovechar el ajuste que se había hecho con el default en el 2001, ¿no? De hecho, durante esa década, si ustedes ven, la agenda se fue por otro lado, se fue por temas de derechos humanos, temas sociales. Se creó el Parlasur en 2006. El Parlasur, disculpen la ignorancia, todavía no entiendo muy bien el valor que le da el Mercosur, no quiero ofender a nadie, pero hoy miraba la agenda del Parlasur antes de venir acá para saber cuál era la relevancia de esa agenda,
y veo que lo que publica en su sitio web el Parlasur es que este mes se está llevando a cabo una comisión para investigar los crímenes de lesa humanidad de la guerra de Guazú en 1864. La guerra de Triple Alianza, Paraguay, para compensar a los ciudadanos bueno, no sé, o sea, me parece surrealista, pero bueno, sin ofender y bueno, con el respeto que se merecen. Pero bueno, es una agenda que para una boda de empresas en este contexto global es un poco inentendible o surrealista, como les decía. Luego tenemos lo que yo veo como la tercera etapa del Mercosur, la última década, donde por distintas razones los países miembros atravesaron crisis, quizás Argentina un poco más severamente, y teniendo en cuenta esas crisis, también la agenda se quedó un poco estancada. También vino la inclusión de Venezuela en 2012, que generó algunas dificultades. Y bueno, a lo largo de este periodo, mientras los otros países ganaban preferencias y mejoraban la escala de sus industrias, el arancel, la tarifa externa común se mantuvo inmóvil en base a una falta de acuerdos comerciales relevantes, ¿no? Quizás hubo una ventana en 2018-2019 donde yo creo que hubo coincidencias, lo que permitió firmar el acuerdo con la Unión Europea, que yo creo que es uno de los hitos más importantes de la agenda externa del Mercosur, ¿no? ¿Dónde estamos hoy, no? Bueno, el contexto actual ya lo han descrito a lo largo del día y recientemente en este panel. Estamos con la crisis post-pandemia, la continuación de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la guerra en Ucrania y bueno, los conflictos, los cuellos de botella en las cadenas de suministros, que se explican por varios fenómenos, pero bueno, la vulnerabilidad de la cadena de suministros se vio muy clara con el bloqueo del canal de Suez, con el encallamiento del buque hace unos meses, ¿no? En este contexto se están proliferando tendencias hacia el nearshoring, friendshoring, nacionalizar cadenas de suministro por temas de seguridad nacional o temas de salud pública. Y en definitiva parecería que hay una desaceleración del proceso de globalización, ¿no? Parecería que se tiende hacia un mayor proteccionismo. Asimismo, en el bloque, bueno, Argentina tiene una situación muy crítica desde el punto de vista económico, de público conocimiento. Para que ustedes tengan una idea, de agosto 2021 a agosto 2022, el índice de inflación medido oficialmente es 71%. Entonces, la economía se desenvuelve en un grado de inflación que hace muy complicado tener una agenda externa en concreto, ¿no? O sea, muchas veces, no me quiero adelantar al final, pero me parece que Argentina toma algunas medidas o políticas más por urgencia y necesidad que por convicción, un poco condicionado por sus propios problemas domésticos. Otro elemento actual es las distintas visiones que hay en el bloque, ¿no? O sea, tenemos Argentina que, ante la urgencia de sus necesidades en el mercado doméstico, la falta de consenso en el bloque, prefiere mantener el status quo, toma una posición más conservadora, o sea, más Mercosur y sin hacer modificaciones o tratando de no generar cambios significativos. Uruguay tiene una visión un poco más flexibilizadora y tratando de liberalizar la posibilidad o flexibilizar la posibilidad de avanzar en acuerdos individuales, teniendo en cuenta un poco el atascamiento que tiene el Mercosur en ese sentido. Y salvo algunas excepciones, la agenda no ha sido, o sea, no está quizás a la altura de las circunstancias. De hecho, si miramos atrás en la pandemia, yo no vi, salvo que haya sido un problema de comunicación, que el Mercosur haya tomado medidas de colaboración o medidas que hayan estado a la altura de la crisis, ¿no? De la pandemia, ¿no? O sea, Argentina salió a buscar vacunas a Rusia y no vi una acción coordinada, ¿no? En este escenario, yo creo que el Mercosur desde este punto de vista, tiene una crisis de identidad, o sea,
corre riesgo de ser una estructura enorme, inoperante, si no toma los desafíos, si no hay un diagnóstico común, ¿no? O sea, lo interesante para salir adelante sería que los miembros pudieran leer el contexto de la misma manera, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Queremos ir al mercado común? ¿Lo dejamos de lado y seguimos siendo una unión aduanera imperfecta? ¿Queremos flexibilizar y ir a una zona de libre comercio? O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Argentina tiene problemas que en algunos casos son comunes, pero bueno, hablando exclusivamente de Argentina, el mercado argentino es chico, necesita más escala. La escala del Mercosur obviamente ayuda y es importante, pero necesitamos generar más escala y eso se genera con el acceso a otros mercados. Y en definitiva hay que tomar las medidas para que las economías, poner las condiciones para que las economías puedan crecer. Como les decía, ante este escenario de desafíos, ¿qué hacemos? Seguimos siendo conservadores, flexibilizamos, somos pragmáticos y flexibilizamos donde conviene. Por ejemplo, en Argentina habría que revisar si seguimos defendiendo, protegiendo la industria textil o el calzado, o si esas industrias que no son competitivas deberían dejar de existir. Abrimos en sectores donde somos competitivos. Aquí ustedes saben que en lo que es estos desafíos, quizás lo más conveniente sería tener un diagnóstico común, tomar una dirección en algún sentido y quizás tomar medidas concretas que den resultados en el corto plazo, como para mostrar una agenda positiva. Quizás temas de energía, temas de facilitación de comercio. Bueno, el acuerdo automotivo es un punto muy alto en eso y es algo muy positivo. Lo que es la consistencia regulatoria. Tema de facilitación de comercio, o cómo nos plantamos frente al Green New Deal de Europa, etc. Como les decía, Argentina está atravesada por una crisis. La crisis doméstica muchas veces no deja ver, el árbol no deja ver el bosque, ¿no? Entonces es difícil darle la relevancia que se merece por ahí a una agenda externa, dado la intensidad de los problemas domésticos. En ese sentido, y ante la falta de consenso, como les decía, Argentina propone mantener el status quo, propone reducir el arancel, la tarifa externa común en industrias que sean estratégicas, y en algunos sectores, y proteger industrias que sean estratégicas, perdón. Y también propone explorar la posibilidad de explorar acuerdos con economías que sean más similares a las del Mercosur, como por ejemplo podrían ser otros países latinoamericanos o Indonesia. Escuché por ahí en lo que publica la autoridad argentina, más allá de estos acuerdos que están en negociación con Canadá, donde bueno, son países con otras economías más grandes, ¿no? Canadá, Corea del Sur, bueno, el que se concretó ahora con Singapur, bueno, el EFTA y la Unión Europea. En cuanto a la agenda del trabajo, Argentina lo que está proponiendo es integración energética. Eso me pareció un punto interesante, más que nada por el valor del gas que se incrementó por el conflicto en Ucrania. Argentina lo que está buscando, está proponiendo, es hacer un gasoducto desde Vaca Muerta, Neuquén, hasta Uruguayana, y ahí conectar el sur en Porto Alegre. También está proponiendo generar un desarrollo de fertilizantes, también como consecuencia del conflicto. Rusia es un proveedor de materias primas para producir fertilizantes, y en economías tan primarizadas como la Argentina, donde los commodities tienen un peso relativo muy importante en las exportaciones, es importante poder acceder a estos insumos para producir, ¿no? Bueno, también se habla de convergencia regulatoria y, bueno, hablando de algunos objetivos inalcanzables, quizás lo que la agenda de Argentina es profundizar el sistema de pago en moneda local. Vieron que se puede pagar en reales las importaciones, pero bueno, yo ahí desde mi humilde punto de vista, teniendo en cuenta las distorsiones que hay que corregir todavía, los problemas que tenemos en Argentina, no creo que se pueda pagar en pesos. No creo que ustedes quieran pesos por sus productos, ¿no? Pero bueno, en fin, el año que viene hay elecciones en Argentina, y yo creo que hasta
hasta 2024, principio de 2024, después de las elecciones, no creo que haya cambios significativos en la agenda argentina con relación al Mercosur. Bueno, espero haber sido breve y gracias por la atención y gracias por quedarse.